Tudo bem, meus irmãos. Nós vamos fazer aqui a sinopse da terceira aula de Igreja Local e Missões. Eu vou colocar aqui o nosso PowerPoint para que os irmãos possam acompanhar. Muito bem, vamos iniciar hoje com o tema personalização de missões, né? E o que é isto? Tá? Vamos iniciar aqui com esta tensão entre terceirização ou parceria. Na verdade, na sociedade moderna, há alguns conceitos de administração que têm sido aplicados com muita eficiência. Um deles é a terceirização, onde determinadas atividades produtivas são colocadas nas mãos de várias companhias. Antigamente, uma montadora de carros, na verdade, nem tinha esse nome, né? Montadora, era uma fábrica de carros. Mas hoje em dia, eles aprenderam a terceirizar a montagem de carros, né? Então, várias empresas estão envolvidas e muito trabalho é terceirizado. Uma empresa trabalha para outra. eh, e já tentaram fazer isso com a obra missionária, né? As igrejas terceirizarem a obra missionária para juntas e agências missionárias, ou missões também, como são chamadas, né? Então, descobriu-se que terceirizar missões não funciona. O que funciona é a parceria entre igreja e agências missionárias. A terceirização prejudicou o envolvimento pessoal dos membros da igreja. E a obra missionária precisa então ser personalizada. Por muitos anos, as igrejas estavam apenas arrecadando dinheiro para missões, enviando para as agências missionárias, e estas então escolhiam, enviavam, sustentavam os missionários, e a igreja ficava completamente alheia a todo o processo. A única coisa que a igreja fazia era enviar o dinheiro e orar. Mas a verdade é que missões precisa ser personalizada. E o que é essa personalização? Personalização é cada membro da igreja participando pessoalmente na evangelização do mundo, com suas habilidades, dons, de tal maneira que toda a igreja esteja comprometida a executar o plano de Deus, que é a evangelização do mundo, né? Quando não há personalização, as pessoas não sabem o que é missões. Acham que missões é só dar dinheiro ou só orar, né? Às vezes estão achando que missões é aquela congregação que a igreja tem, ou que missões é dar alimento aos pobres, ou sopa para os sem teto, que vivem na cidade. Então, sem personalização, as pessoas não têm ideia das necessidades do mundo. Pessoas não sabem nada sobre países que não têm cristãos, eles não conhecem outras religiões, eles não conhecem as atividades missionárias. Muitos crentes ficariam impressionados em ver a rotina de um missionário indígena. Eles não estão lá só para pregar, eles têm que cuidar dos indígenas, cuidar da saúde, alfabetizar, às vezes ir atrás do seu próprio alimento, e uma série de coisas que os crentes nem imaginam que o missionário faz, né? Alguns acham que missões mundiais são uma atividade da União Feminina Missionária. O famoso pastor Oswald Smith, que tinha uma grande igreja missionária, hoje falecido, mas tinha uma grande igreja missionária lá no Canadá. Ele disse o seguinte: se missões é uma atribuição da sociedade feminina, eu queria ser parte dessa sociedade, membro dessa sociedade,
e até mesmo presidente dela. Tal era o seu amor pela obra missionária. Muito bem. Quando não há personalização, então os crentes se confundem, eles não sabem o que é missão, missões, acham que é assistência social, acham que é uma congregação. Eles não conhecem os missionários. Quem são os missionários, aonde estão e o que fazem, né? Então, dar dinheiro para pessoas que você não conhece não é motivador. O resultado desastroso dessa situação é que as pessoas não se envolvem, né? As pessoas ficam alheias ao que está acontecendo. E quem não conhece o missionário, não conhece o campo missionário, fica totalmente desmotivado para contribuir. Então, as pessoas não se motivam a orar e contribuir por algo que não conhecem. Onde está o problema? Muitas vezes, tradição, né? Nós não queremos mudar, tá? Então, algumas igrejas nunca fizeram conferência de missões, não querem fazer porque nunca fizeram, né? A tradição, às vezes, fala mais alto que a estratégia. Só alguns estão se envolvendo em vez de todos. Algumas igrejas têm lá um grupinho que é o grupo de missões, mas parece que esse grupo também se isola e eles não fazem nada para que a igreja toda tenha a visão que eles têm, né? E às vezes ficam até frustrados, porque querem fazer, mas a igreja não responde. Então, é necessário, pode-se ter até esse grupo, né? Mas a ideia é envolver todos, né? Também as instituições têm substituído as pessoas, né? E a, a- as agências missionárias têm substituído, em grande parte, o papel dos crentes individualmente falando. Quando há personalização, o que acontece? A visão missionária aumenta, torna-se uma coisa conhecida, corriqueira, pessoal. A responsabilidade por missões mundiais cresce. Quando uma igreja conhece o missionário e as suas necessidades, ela começa a se sentir responsável. E ela não vai mandar uma oferta um mês sim, um mês não. Ela vai querer mandar oferta todos os meses, porque ela sabe que o missionário tem necessidades todos os dias, todos os meses, tá? Os crentes vão se identificar com os missionários, né? O crente hoje ele pode conversar com o missionário a qualquer momento através do WhatsApp, né? E isso vai levá-lo a gostar do missionário, se identificar com ele e também estar pronto para orar e sustentar. O envolvimento e o investimento na evangelização do mundo vão crescer, porque a igreja vai conhecer o mundo e as suas necessidades, né? A igreja amplia o seu ministério. Pessoas envolvidas com missões também, via de regra, serão evangelistas, pessoas ligadas a ganhar almas para Cristo. O que é que vamos usar para tornar missões uma coisa personal, uma coisa pessoal? Primeiro, personalização por meio da Conferência Missionária Mundial. Todos os anos, a igreja deve realizar uma conferência missionária mundial. Também a igreja deve desenvolver um sistema que leve os crentes a se envolver financeiramente. Nós sugerimos o plano de promessa de missões pela fé, aonde um crente faz uma uma escolha, né, de quanto vai contribuir e assume o compromisso de enviar uma oferta mensal por um ano para a obra missionária. Às vezes, pastores têm medo de falar em dinheiro, mas uma igreja, se os crentes tiverem amor realmente pela obra, vão dar não só para a igreja local seus dízimos e ofertas, mas também uma oferta missionária mensal. Também envolver a igreja na questão da oração, né? Cartões de oração por missionários, por países, né? Uma sala de oração
cartazes de oração, tudo isso vai ajudar a personalizar missões na igreja. Também personalização produzida pelo Conselho de Missões, ou Conselho Missionário. O Conselho Missionário ele não deve ser um grupo fechado, ele deve ser um grupo que trabalha para envolver toda a igreja em missões e não transformar aquilo num ministério em que outros não podem e não devem entrar. Passos para a implementação da personalização. Avalie o envolvimento pessoal dos membros da sua igreja em missões mundiais. Quantas igrejas, quantos membros mandam oferta mensal para missões? Diga isso para a igreja. Estabeleça um alvo, desafie os irmãos a participar, né? Comprometa-se a mudar a situação atual. A igreja não ora sobre missões como deveria, a igreja não faz conferência missionária, a igreja não tem mês de missões, não lê as cartas dos missionários. Então, nós precisamos lançar mão de 4 instrumentos para a personalização de missões. Primeiro, conferência missionária mundial. Segundo, envolvimento financeiro, missões pela fé. Terceiro, a participação na oração, né? Ter grupos de oração em prol de missões. E, finalmente, ter um conselho missionário que não se isola, que não se fecha, mas que tem como propósito promover missões e levar toda a igreja a participar. Pastor é chave para que uma igreja se torne uma igreja missionária. Ele é chave para missões mundiais. Alguém já disse, tal pai e tal filho. E a igreja será muito influenciada pela visão missionária do pastor. Se o pastor tiver visão missionária, provavelmente a igreja terá. Se ele não tiver, a igreja não terá. Muitas vezes, a causa da falta de visão missionária do pastor está no seu preparo. Às vezes frequentou um seminário que não dava nenhuma ênfase em missões. Então, ele não foi treinado, ele não foi preparado para lidar com esse projeto, né? Então, precisamos de seminários que ensinem missões como a missão da igreja e seminaristas formados com essa visão missionária saudável. Muito bem, as responsabilidades do pastor para divulgar, personalizar missões. Primeiro, conduzir a igreja à maturidade que produz fruto, tá? Então, Paulo fala sobre isso em Colossenses 1. Ele diz que o propósito dele era formar pessoas perfeitas, maduras em Cristo, né? Então, ele tinha isso como propósito, né? Aqui, vamos ler o versículo. Está falando de Cristo, a quem nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, né? Para isso trabalho. Então, a ideia de Paulo era promover maturidade naqueles que estavam debaixo da sua liderança, né? Número 2, o pastor deve levar a igreja a experimentar a vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 nos dá o caminho da santificação. É uma entrega total da vida, né? Sacrifício diante do Senhor, vivo, santo e agradável. Devemos também não nos conformar com o mundo e, finalmente, devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus para experimentar a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Então, o outro propósito do pastor é levar a igreja a experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade do Senhor? Ele já falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Número 3, levar a igreja ao serviço de edificação do corpo. Efésios 4 diz que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então,
o pastor deve ter um ministério capacitador, capacitando pessoas para a obra do ministério. Então, pastores, professores, evangelistas, todos devem trabalhar com o propósito de edificar o corpo de Cristo e principalmente nessa questão de missões. Como é que o pastor vai promover missões? Pregando, né? O púlpito é muito poderoso para colocar assuntos em foco. Ministrar a liderança da igreja. O pastor não deve ser o único a defender missões na igreja. Ele precisa ganhar a sua liderança com essa ideia. E se ele tiver apoio da liderança, então será muito mais fácil implementar a personalização de missões na igreja. E ele vai também ensinar. Existem revistas de escola dominical o trimestre inteiro falando sobre missões, né? E ele pode usar esses materiais. Como uma igreja pequena pode fazer missões? Alguns acreditam que uma igreja pequena não possa fazer missões, mas é um engano. Na verdade, uma igreja pequena pode fazer missões. Primeiro, tem que começar confiando em Deus, né? Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. E uma igreja pequena pode fazer um bom trabalho missionário. Comece com um movimento de oração. Antes Antes de orar, não podemos fazer nada, mas depois de orar, então podemos começar a fazer alguma coisa. Treine os crentes para evangelizar pessoalmente. Crentes que ganham almas são ah, motivados, são animados com missões e evangelização. Desafie pessoas para o campo missionário. Às vezes a igreja é pequena e ela não tem recursos financeiros, mas ela tem recursos humanos, que são mais importantes até do que os financeiros. Então não tem muito dinheiro para mandar, mas tem obreiros, e obreiros são extremamente necessários. Então desafie pessoas para ir para o campo missionário. Desafie os crentes a contribuir financeiramente. É necessário que aquele que ama contribua. Você não pode, você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Associe sua igreja a outra para enviar missionários. Igrejas pequenas não têm como sozinhas enviar um missionário, por exemplo, para a Europa. O custo de vida é alto, sustento precisa ser alto, uma igreja sozinha não consegue. Mas aí que entra a comunhão, a cooperação entre as igrejas, né, a junta ou a uma missão, né, que agrega várias igrejas para enviar. Então, uma igreja sozinha não envia um missionário, mas um grupo de igrejas é capaz de fazê-lo, tá? Muito bem, a prática de missões na igreja local. Promoções de missões. Como é que vamos promover missões dentro da igreja? Tá? Missões é a razão de existir da igreja. Todo dia é dia de promover missões na igreja local. Podemos promover missões de várias maneiras. Primeiro, já falamos, né? A pregação, através dela, o pastor alimenta, orienta, ajuda e dirige o seu rebanho. Também é uma arma poderosa para promover missões na igreja. No nosso livro, texto, tem vários pequenos esboços sobre sermões missionários. No final das mensagens, faça apelos sérios e conscientes para que as pessoas tomem decisões de se entregar para a obra missionária, de orar, de contribuir, etc. Então, podemos fazer diversos tipos de apelo, né? O apelo para todos os crentes, para que sejam missionários no seu dia a dia, no seu cotidiano. A ideia é que cada crente assuma essa posição de missionário, né? Apelo àqueles que Deus vai chamar para missões mundiais. Apelo para que as pessoas se envolvam no movimento de oração por missões. Apelo para os crentes contribuírem financeiramente. Então, pregando a palavra, fazendo apelos,
no poder do Espírito Santo, sua igreja será transformada. Na verdade, seu ministério deve ter como fim a transformação de vidas. Então, pregando a palavra, fazendo apelos no poder do Espírito Santo, os resultados aparecerão. Sua igreja vai passar por transformações. Tudo bem. Modelos de programa de pregação missionária. O pastor pode estabelecer aí um calendário de pregações e ele pode falar sobre missões mensalmente, bimestralmente ou trimestralmente. O mês de missões mundiais deve acontecer, né? E o ano todo em missões mundiais. Como é que funciona isso? Nós já vamos ver. Então, o pastor vai pregar, ele vai estabelecer o seu ritmo, mensal, bimestral ou trimestral, tá? Separe um domingo para pregação e ênfase específica em missões mundiais. Use música missionária, testemunhos, entrevistas com missionários. Leia as cartas dos missionários. Passe para a igreja toda vídeos que o missionário manda, slides, né? Todo material que possa envolver mais a igreja com missões, tá? Aí também temos modelos de programa de pregação missionária. O mês de missões, por exemplo. Um mês do ano deve ser dedicado a isso. Você poderá separar, então, um mês inteiro para pregar e dar ênfase especial em missões. O ideal é fazer uma coisa num semestre e outra no outro. Por exemplo, num semestre você faz o mês de missões, no outro você faz a conferência missionária. E a igreja receberá duas doses fortes anuais deste assunto, que é missões. Tá? Então, também podemos fazer o ano todo em missões, abordando uma necessidade em cada mês. Vejamos. Janeiro, mês da conferência missionária, embora eu não recomende janeiro, porque é um mês que em muitos lugares as pessoas viajam muito, tá? Poderia ser em março, tá? Fevereiro, mês de Jerusalém. Março, mês da Judéia. Abril, mês de Samaria. Maio, mês dos confins da terra. Junho, mês dos povos não alcançados. Julho, mês dos muçulmanos. Agosto, mês dos hindus. Setembro, mês da janela 1040. Outubro, mês das religiões orientais. Novembro, mês dos animistas. Dezembro, mês do Natal. Jesus nasceu para salvar o mundo. Todos os domingos com ênfase missionário. Como assim? Todo domingo podemos fazer coisas que chamam atenção para missões. Primeiro, o momento missionário. Vai se passar um vídeo, vai se ouvir um missionário, vai se falar, ler uma carta missionária. Podemos usar o boletim da igreja para resumos das cartas missionárias e o pastor usar a pregação para promover o assunto, né? Algumas coisas motivam muitos crentes. Primeiro são os mapas. As pessoas precisam conhecer o mundo, os países e aonde estão os missionários. Mapas são um grande fator de promoção. Estatísticas, né? É importante. Eu lembro numa conferência de missões que fizeram um cartaz, né? Fizeram o cálculo de quantas pessoas do mundo morriam em um segundo. E aí arrumaram uma lâmpada que piscava, apagava e acendia cada 1 ou 2 segundos. Então colocaram no cartaz, cada vez que essa lâmpada pisca, tantas pessoas morrem sem Jesus, né? Um cartaz que tinha essa lâmpada aí e brilhava. Muito interessante. Então, mapas, cartazes, estatísticas, né? Banners, e fotos missionárias, banners pelo WhatsApp. Então, hoje nós temos mais recursos e mais facilidades para fazer esse tipo de
de coisa que motiva missões, né? Frases missionárias que podem ser usadas em banners, que podem ser decoradas e recitadas por todos, testemunhos missionários, vídeos, áudios, cartas, ensino bíblico de missões em outros ministérios da igreja. Pode-se falar sobre missões para as crianças, para os jovens, para as senhoras, para os homens, etc. Recursos visuais missionários. Isso também, o visual sempre traz muito interesse, chama muita atenção e devemos usar abundantemente. Então, como organizar uma conferência missionária na sua igreja? A conferência missionária anual deve ser a programação mais importante da igreja. Alguns acham que é o aniversário, mas a igreja não foi fundada para comemorar seu próprio aniversário, mas ela foi fundada para alcançar o mundo com o evangelho. Assim, a conferência missionária mundial, anual, deve ser a programação mais importante da igreja. Então, como organizar essa conferência missionária? Escolha um tema, né? Escolha a melhor data. Faça uma boa propaganda. Escolha bons oradores. Se você não está muito acostumado a fazer conferência de missões, nunca fez, pode convidar alguém. E com o tempo você irá aprendendo, né? Escolha um bom orador, pastores que têm igrejas missionárias. Escolha uma boa música, né? Comece com antecedência, escolha as músicas, ensaie, tenha certeza de que a música colaborará para alcançar os propósitos da conferência. Organize comissões de trabalho, comissão de programação, que vai cuidar do calendário, programações e tudo, a comissão de propaganda, que vai divulgar, a comissão de música, que vai atuar durante a conferência, a comissão de estandes e exposições, que vai organizar ali um espaço para os missionários, e a comissão de decoração. Além da Conferência Missionária Mundial, você poderá incentivar sua igreja a realizar outros programas missionários em outras épocas do ano. Então, há uma série de programas que podemos realizar, um pouco de criatividade, chegaremos lá. E por hoje é só. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.